Fala rapaziada do design, tudo certo com vocês? Eu sou o Gustavo Becker, designer já faz muito tempo e hoje eu vou falar pra vocês a diferença entre ser um freelancer aí, ser um autônomo, ter a sua empresa de design e ser um funcionário, né? Um designer dentro de uma empresa, uma agência, de alguma empresa que precise de um marketing interno e falar aí os prós e contras e te ajudar nessa decisão de qual caminho seguir. Então, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é que não tem um caminho certo a ser seguido, não tem um gabarito, não tem, não, se tu fizer isso, tu vai ter sucesso e acabou. Não, na verdade é muito da tua situação. Então, dependendo, se tu tiver experiência, se tu tiver segurança financeira, são várias vertentes aí que podem acontecer que vão te trazer mais facilidade para um caminho ou trazer mais facilidade para outro. Por exemplo, eu já passei pelos dois caminhos. Então, na minha história eu comecei como CLT, fiquei um bom tempo como CLT, até demorei para fazer essa transição para freelancer, mas eu vejo que o CLT assim me deu muita bagagem, me deu muito aprendizado que hoje eu uso muito sendo autônomo. Me amadureceu o suficiente, então pra mim foi muito saudável, né? Ficar um tempo no CLT e depois ir pra freelancer. Teve muita gente que foi direto no freela e depois teve que voltar pra CLT porque acabou não conseguindo administrar direito, não tinha bagagem suficiente, mas foi a minha situação. Então, através desse vídeo, vamos ver o que vai ser melhor pra você. Então vamos falar um pouquinho sobre os prós aí de você ser um funcionário, de ser contratado por uma empresa. Em primeiro lugar, é claro que é a segurança. Você vai deitar a sua cabeça no travesseiro tranquilo todos os dias, não vai precisar ficar indo atrás de cliente, vai pingar o dinheirinho na sua conta de qualquer jeito, né? Então você só tem a ganhar, você pode se esforçar mais e conseguir aumentos aí, mas nunca vai aí reduzir o que você ganha, você não precisa se preocupar com isso diariamente, né? Então é uma das coisas assim que mais as pessoas optam por esse caminho, justamente por ser muito mais estável. Outro ponto aí principal também é ganhar experiência. Então, pra mim, principalmente, foi muito enriquecedor ali o tempo que eu fiquei no CLT, porque eu entendi realmente como é que funcionava dentro de uma agência, como é que eram feitos os conteúdos. Eu fiquei mais próximo de outros profissionais. Às vezes a gente, sendo só o designer, a gente não sabe o que gira em torno disso, e a gente desenvolve materiais assim com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade. Ou seja, se você pegar algum trabalho como freela e não tem muita segurança de fazer aquilo ainda, sendo CLT, você pode ali, né, errar que tá tudo bem. Agora, no freelance ali o seu nome tá em jogo, então muda bastante nos dois cenários. Então você consegue muita experiência aí para desenvolver criativos, para fazer um networking, para conhecer outras áreas, para conhecer outros profissionais, para entender como é que funciona ali prospecção de clientes, como é que funciona ali o organograma dentro da empresa. E falando sobre isso, a gente tem outra qualidade do CLT que seria o networking, né? Então você tá conectado ali com outras pessoas diariamente, você aprende o que elas estão fazendo, querendo ou não, você aprende com elas. Não tô conseguindo criar, tô num bloqueio criativo, dá uma conversadinha, consegue parar um tempinho ali pro café. Às vezes, sendo freelancer, principalmente no começo ali, a gente é um pouco lobo solitário, a gente tá muito sozinho, não conversa com muitas pessoas no nosso dia a dia, então tá ali, desenvolve muito o seu pessoal, desenvolve muito ali a sua imagem, conversa, o seu networking, conecta pessoas que você possivelmente depois vai precisar. Então isso é muito, muito interessante também de você aproveitar dentro do CLT. E o último pró basicamente não é o seu que tá na reta, né? Então, basicamente aí você pode errar, você tem fichas para gastar. Se você fizer de errado, não vai influenciar no final do mês. Se a agência não conseguir cliente ou se a empresa não conseguir contratos, não vai ser você que vai deixar de ganhar com aquilo. Então é um diferencial muito grande de trabalhar aí como funcionário. Mas os contras, né? Infelizmente, nem tudo é um mar de rosas. Geralmente os cargos como funcionário te pedem para fazer muita coisa, te pedem muitas competências e não te pagam em relação a isso. Nos meus primeiros empregos, cheguei a fazer até site ganhando metade de um salário mínimo por mês. Então tem um teto que você pode ganhar, você não vai conseguir escalar muito disso. Provavelmente vai ser difícil de você crescer realmente sendo um designer dentro de uma empresa. Isso dá início a outro tópico
tópico que você vai ser praticamente só uma ferramenta, ou seja, você só vai ser um clicador de mouse, você não vai decidir o que vai ser feito ali no design, pelo menos como designer gráfico, não como diretor criativo, alguma coisa assim. Você só realmente vai mexer ali a ferramenta e vai fazer o que a sua empresa ali, o que os seus superiores acham que vai ser melhor para as estratégias que vocês estão desenvolvendo. Eu me vi muitas vezes como CLT um pouco impedido de mostrar minhas ideias e realmente fazer da maneira que eu acreditava ser melhor, justamente porque tinha alguém que era superior a mim e que eu não podia me posicionar. Um outro tópico de contra, você vai ser subordinado, né? Então, indiferente aí se você acha que vai ser melhor, se vai ser realmente melhor, se você estudou para aquilo, mas o seu patrão acha que não é isso, acha que tá feio, que alguma coisa assim não tá legal, você vai fazer e pronto, porque como um funcionário, né, você vai ter que obedecer. Tem gente que lida bem com isso, tem gente que não lida, então é alguma coisa ali que, querendo ou não, você não vai conseguir demonstrar muito suas ideias, você não vai conseguir realmente mudar a empresa, vai praticamente ser só uma engrenagem em visão ali da empresa. E em último lugar aí, como contra, você praticamente vai só fazer o nome da empresa, ou seja, se for uma agência, se você desenvolver algum projeto, vai estar em nome da empresa, né? Isso até entra outra questão que você tem que ficar ligado ali na hora de ser contratado, se você vai poder utilizar como portfólio ali os projetos que você desenvolve lá dentro. Então tem algumas empresas que deixam, tem outras que não deixam, então você usando esses portfólios que você estiver fazendo ali dentro, vai ser um tempo muito bem aproveitado, você realmente vai utilizar aquilo para possivelmente depois conseguir clientes, né, prospectar depois quando você tiver freelancer, autônomo, enfim, faz toda a diferença ali quando você sair da empresa, né? Caso você não conseguir, só o que conta é o tempo ali de experiência no currículo, você não tem nenhum material para mostrar. Então, caso for uma empresa que não deixa, você vai praticamente só fazer o nome dela, ela só vai assinar embaixo e vai ganhar muito mais do que você por isso, querendo ou não, te atrapalha muito, por isso é bom ficar ligado nesse quesito. E agora falando do tão querido freela, que muita gente gosta, que muita gente quer ser, muita gente não consegue, e muita gente aí diz que ganhou a vida assim. Em primeiro lugar, como pró aí, né, a liberdade que você vai ter, tanto em questão de horários, quanto em questão de projeto. Ou seja, falando de horários, né, você vai poder fazer aí sua rotina, né, ah não, eu quero trabalhar das 7 até as 18, pode ser, mas se eu quiser trabalhar só o período da noite, ir à madrugada, dando com as entregas em dia, pode ser também. Então vai te dar aí uma flexibilidade assim para você se ajustar de acordo com a maneira que você é mais criativo, que você desenvolve mais. Você tem que tomar cuidado também, não falando de contra ainda, mas é um grande poder que tem uma grande responsabilidade, porque isso pode, querendo ou não, virar uma bola de neve aí na sua rotina e você sendo atrapalhado por esses horários um pouco agitados e acabar não dando conta do que você tem para fazer. É algo bom se souber utilizar. E falando em questão de projetos, você vai conseguir definir o que você vai pegar de projeto, o que você vai pegar de freela ali numa empresa, né? Ah, não precisa fazer isso. Você não tem como falar, não quero fazer isso. Agora, sendo um freelancer, né? Chegou alguma coisa para fazer cartaz de supermercado e você não quer fazer cartaz de supermercado, você pode só recusar o trabalho e tá tudo bem. E ao mesmo tempo, você pode se posicionar para o cliente que você quiser. Então, isso vai consequentemente dar início a outro tópico, que é sobre remuneração. Você se posicionando bem para um tipo de cliente que vai te pagar bem, você consegue ser mais remunerado e você tem liberdade para fazer isso sendo autônomo. Agora, dentro de uma empresa, é o posicionamento que a empresa tiver e você tem muita escolha. Então, basicamente, o outro tópico seria mais remuneração, através do posicionamento, através da quantidade de trabalhos que você vai conseguir pegar. Então, dentro de uma empresa, geralmente a gente faz muita coisa, mas não é pago em relação àquilo. Como autônomo, você realmente vai receber o líquido que você pedir pro cliente e acabou. Então, basicamente, ali pela empresa não é por projetos que você ganha ali pelo horário que você tá ali dentro. Então, não tem como um mês você ganhar mais. Ali, como freelancer, você pode ganhar muito mais em um mês. É algo que você não vai ter um teto, né? Que nem acontece ali dentro de uma empresa. E principalmente você vai ter mais reconhecimento, né? Então tudo que você vai fazer como autônomo vai ficar no seu nome, você vai utilizar como seu portfólio. Você atendendo bem os clientes, eles vão começar a olhar para você
você, vão ver mais valor em você. Então, às vezes, dentro de uma empresa, o atendimento da empresa é ruim. Você vai querendo ou não ficar com uma imagem manchada por causa da sua empresa, né? Ali não, é só você por você, mas também precisa de muita responsabilidade, né? Pra responder os clientes, pra chegar no horário, pra, enfim, pra realmente não atrapalhar o seu nome, porque agora sim é o seu que tá correto. E agora, falando um pouquinho dos contras, né? Você vai precisar saber fazer um pouco de tudo. Você vai meio que ser sozinho ali na sua empresa. Tinha um atendimento, tinha o sucesso do cliente, tinha as vendas, né? A galera que ia atrás dos clientes, a prospecção. Então, sendo autônomo, você vai ter que fazer tudo isso e muito mais. E ser também o designer, né? Então, não vai ser só sentar na frente do PC e fazer os seus criativos ali. Você vai ter que se preocupar com um monte de coisa em volta disso, com burocracia, com isso, com aquilo. Então, é bastante coisa aí que às vezes pode até atrapalhar o seu processo criativo, muita coisa na cabeça ali, tem gente que não lida muito bem com essa pressão e acaba não tendo mais ideia para fazer as coisas. Algo que realmente tem que ser muito bem organizado, muito bem feito aí, para não ficar sendo trabalho em cima de trabalho e não conseguir desenvolver o que você realmente precisa desenvolver. E o segundo contra aí é o tão temido risco. Ou seja, a gente trabalhando aí sozinho vai estar por sua conta. Você vai ser o adultinho aí e realmente ter que ir atrás das suas coisas. Caso você fizer alguma coisa de errado, não organizar bem o seu financeiro, você vai sim ter risco. Você pode ter alguns meses aí que você vai ganhar menos. É uma aposta, né? Então você vai ter que administrar muito bem tudo isso, porque senão pode sim dar errado, né? Ali como CLT, você fazendo certo, fazendo errado, até sendo demitido, você tem muita segurança ali. Então ali como autônomo é você por você e você vai ter que assumir esse risco. E basicamente você vai ter que arcar com todo esse risco, né? Então dá um início a um novo tópico, que no caso seriam as despesas. Então você vai ter que fazer investimentos na empresa, você vai ter que colocar o seu dinheiro ali, não vai vir tão líquido assim, porque você vai ter que gastar com software, com banco de margem, muita coisa que você não via que a empresa estava pagando para você. Tudo que você precisa ali para fazer o teu trabalho vai começar a realmente sair do seu bolso também, não só entrar, né? Então teria que administrar muito bem isso e fazer esses investimentos aí, assumindo um pouco de risco, confiando realmente no teu trabalho para que aquilo dê certo. E outra coisa, se você é o designer aí que gosta de no final do ano aí dar uma passeadinha na praia, aproveitar o 13º, você não vai conseguir fazer tão bem isso como autônomo, né? Porque assim, eu digo que sendo designer autônomo mesmo, você não tem férias, ou seja, você vai estar sempre ali, querendo ou não, pensando no seu trabalho, vai trabalhar de noite, vai trabalhar final de semana, então vai ser alguma coisa assim que você vai estar sempre em função. Mesmo que, não, agora eu vou dar um tempinho aqui, falei para meus clientes, adiantei o serviço e tal, tá tudo certo, você vai ficar preocupado, vai ter um cliente ou outro inconveniente que vai ficar te chamando ali, meio que não vai ter descanso aí para você que quiser aí escolher esse caminho. Mas, né, mais pra frente, escalando isso, você pode colocar outras pessoas para gerenciar e daí sim te dando um pouco de conforto ali, um pouco de descanso. E para você não ter que fazer essa escolha sozinho, eu vou te indicar basicamente o que eu acho que é o caminho correto. Claro, como eu falei anteriormente, depende muito da tua situação, mas o que eu acho que seria melhor você fazer é começar no CLT, começar com um pouco de segurança para adquirir um pouco de experiência, para fazer um networking. É muito enriquecedor sim, essa fase é algo que todo mundo, eu acho que tem que passar um pouco, né, pelo caminho das pedras, mas a gente tem que passar por essa fase não pensando que não vai ter um amanhã. Ou seja, o tempo que você tiver no CLT, você vai estar pensando lá na frente, quando você for autônomo, e guardar um dinheirinho ali todo mês, fazer uma reserva financeira para depois, quando você decidir empreender, você fazer essa transição de uma maneira muito mais tranquila, né? Não ter tanto risco assim no tudo ou nada de um mês pro outro, você pensar, não, se eu conseguir cliente eu vou comer, se não conseguir não vou comer. E aproveita ao máximo ali a tua parte no CLT. Faz realmente conexões, aprende com outras pessoas. Se a pessoa realmente tiver proposta a aprender, a ganhar experiência, ela, além de conseguir escalar muito mais rápido dentro da empresa e conseguir mais dinheiro que ela conseguiria, né, nesse período ali que ela ficar, ela vai aprender muito, ter muita bagagem para depois, quando ela for para autônomo, vai ser muito mais tranquilo tudo que ela tem que fazer. Às vezes aprender até com pessoas que não são do seu setor, né, falar ali com a pessoa lá de vendas, falar com a pessoa do atendimento, tudo isso vai te ajudar muito para depois criar suas asas. E depois, quando você conseguiu fazer essa transição, começa devagarinho, às vezes já tenta conseguir uns clientes em
enquanto você estiver no CLT, né? Um ou outro ali que você consiga conciliar com o trabalho. Daí, mais ou menos, chegou na tua renda do trabalho CLT, você consegue ali sair, você consegue ali até um dinheiro na sua saída, né? E feito isso, vai com calma no começo, mas viu que tá indo bem, vai atrás de mais clientes, viu que tá com muita demanda, cria uma equipe ali, né, pessoas para te ajudar, que assim você com certeza vai tirar de letra nessa carreira de autônomo no design. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham conseguido se decidir, né, qual caminho seguir a partir desse vídeo. E se você gostou, deixa aqui o like, né, se inscreve aí para o YouTube tá recomendando mais vídeos, né, como esse aqui, para você realmente profissionalizar o seu trabalho no design. E eu vou ficando nessa. Um abraço e até mais.